Enquanto estava orando, estava pensando em um texto que esse tempo me tem chamado muito minha atenção. E eu queria falar sobre esse texto. Deixe aí sua Bíblia aberta no livro de Êxodo, capítulo 33. E vamos a ler alguns textos desse versículo, de 1 ao 23. Não vamos a ler todos no extenso, mas você vai poder fazer isso em casa. Enquanto nós vamos meditando, vamos ir lendo alguns textos que marquei aqui, tá? Eu titulei esta mensagem do privilégio da companhia de andar com Deus, né? O privilégio que cada um de nós que conhecemos a Jesus tem de caminhar com Deus. E muitos negligenciam esse privilégio. Gente, é um privilégio nós termos a Deus como nosso amigo, como aquele que anda junto com a gente, como aquele que caminha junto com a gente. E isso não foi distinto no passado. Quem entendeu essa caminhada, quem entendeu quem era Deus e quem se postrou diante de Deus e entendeu que caminhar com Deus era um privilégio, eles usufruíram desse privilégio. E muitas das vezes nós não valorizamos esse privilégio que temos de termos Deus em nossas vidas. Nós muitas vezes valorizamos mais os benefícios que Deus pode fazer em nós, os milagres que Deus pode fazer, as bênçãos que Ele pode nos dar, a solução dos problemas que Ele pode trazer para nossas vidas, que a própria companhia de Deus em nossas vidas. Então, muitas das vezes, os benefícios se tornam aparentemente melhor que a própria presença de Deus em nossas vidas. E essa é uma situação bem ruim, bem negativa para nós. E esta realidade também aconteceu no ano passado com Moisés. Não é? A companhia de Deus era, para Moisés, a companhia de Deus era mais importante que qualquer outro milagre que ele podia ter feito. O objetivo da vida para Moisés não era apenas chegar na terra de Canaã, na terra prometida, e usufruir de todas aquelas bênçãos que aquela terra iria dar ao povo. Não era, não. O objetivo de vida de Moisés era andar com Deus, curtir sua presença. E para Moisés essa presença era mais importante que qualquer outra coisa. E a pergunta que eu me faço é assim: por que isso é tão importante para Moisés? Já que você vai ler que o capítulo 32, o povo de Israel começa a adorar outros deuses e vem Deus irado e acaba com uma boa parte, uma boa quantidade do povo de Israel. E mesmo assim, Moisés, em este texto, ele começa a buscar e a dizer: não, cara, sabe, Deus, eu prefiro que o Senhor esteja conosco. Desejo que o Senhor esteja conosco. Então, mas diante de toda essa situação que eles mesmos perceberam meses antes, quando Deus se manifestou, acabando com todo aquele grupo de pessoas que se tornaram idólatras, ou que adoraram outro Deus enquanto Moisés estava buscando a Deus, mesmo diante de toda essa ação, vamos dizer assim, drástica de Deus em função do povo, mesmo assim, para Moisés era muito melhor a presença dele que apenas os benefícios que ele podia dar a eles. Então, esta noite, eu queria que nós entendêssemos apenas, que nós pensássemos nisso. Muitas vezes nós estamos procurando mais benefícios que andar com Deus de fato. E o que Deus quer não é apenas nos dar benefícios, o que Deus quer é caminhar com a gente. E que nós caminhamos com Ele. O que faz da presença de Deus ser tão importante para o povo de Deus? Algumas coisas eu encontrei neste texto que nós vamos a começar lendo agora e eu quero colocar nesta noite, que me chamaram a atenção e esses aspectos eu acho que são importantes tanto para a sua vida quanto para a minha vida. Então, se você quiser anotar, se você depois quiser entrar na internet, este texto vai estar agora à meia-noite, 11h30, de estar postado no site. Eu gostaria, antes de continuar a orar uma vez mais ao Senhor, incline seus rostos e vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado por tantos
benefícios, tantos privilégios, tantas bênçãos que tu tens derramado. Obrigado, Senhor, porque tua presença é real. A tua palavra, que é poderosa, que é fiel e verdadeira, ela nos diz que onde 2 ou 3 estão reunidos em teu nome, tu estás no meio deles. Senhor, nós queremos te dar toda a honra, toda a glória, porque tu estás aqui em nossas vidas, aqui em nosso meio. Senhor, muito obrigado pela tua presença em nossas vidas, Senhor. Nós te agradecemos por este momento. Peço, Senhor, que teu Espírito Santo venha nos conduzir a toda a verdade. Senhor, que Ele possa nos levar ao arrependimento, que Ele possa edificar as nossas vidas e que nossos corações possam estar abertos para o mover e o agir de teu Espírito. Senhor, muito obrigado mais uma vez. Nos guie nesta meditação enquanto nós compartilhamos tua palavra. Que o Senhor venha trazer revelações a nossos corações a partir do meu próprio coração. Senhor, eu sei que tu tens coisas maravilhosas para nos ensinar, para nos falar, e que esta noite o Senhor possa falar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Primeiro aspecto, primeiro assunto importante em el fato de que a presença de Deus é fundamental em nossas vidas, é a seguinte, porque a presença de Deus é a única que pode dar sentido à sua e à minha vida. A presença de Deus é a que vai fazer diferença em nossas vidas, não aquilo que Ele faça apenas. Não os milagres que possam fazer, não o fato de você ter ficado liberto de drogas, de algo, de qualquer coisa. Não. A presença de Deus em nossas vidas é a que dá sentido a nós. Então, abra sua Bíblia agora e vamos ler alguns textos aqui. Do versículo 7 até o versículo 11, tá? Eu queria deixar isto como uma sugestão para vocês, que vocês leiam do versículo 1 até o versículo 23, em suas casas logo. Vocês façam um estudo, revisem e leiam, para vocês entenderem melhor. Mas vamos ler agora do verso 7 até o verso 11. Diz assim: sempre que o povo de Israel acampava, Moisés costumava armar uma tenda sagrada a certa distância fora do acampamento. Ela era chamada de tenda da presença de Deus. E quem quiser consultar ao Senhor, ia até lá. Quando Moisés saía para ir à tenda, o povo ficava na porta de suas barracas, olhando Moisés, até que ele entrasse. Depois que ele entrava, uma coluna de nuvem descia e parava na porta da tenda. E da nuvem, o Senhor falava com Moisés. Versículo 10. Logo que o povo via a coluna de nuvem na porta da tenda, todos se ajoelhavam. O Senhor Deus falava com Moisés face a face, como alguém que conversa com um amigo. Depois Moisés voltava para o acampamento, porém Josué, filho de Nun, moço que era auxiliar de Moisés, ficava na tenda. O fundamento da liderança de Moisés só podia ser encontrado na presença de Deus. Para onde o povo teria que ser conduzido, que futuro aguardava o povo de Israel, essas eram, de repente, perguntas que praiavam no coração de Moisés e de todo o povo também, mas, por outra parte, eram perguntas que seriam respondidas na presença do próprio Deus. E Moisés sabia disso. Ele é a razão da existência, pois só Deus pode nos dar o verdadeiro sentido de vida. Moisés entendia isso muito bem e ele estava muito claro para Moisés nesse aspecto. Mas ele sabia que precisava, dia após dia, estar na presença de Deus, para ele poder levar toda essa quantidade de pessoas até o lugar que Deus já tinha determinado. E da mesma forma acontece conosco. Muitos de nossos problemas em nosso cotidiano viver que nós temos é porque nós não dependemos plenamente da direção de Deus, não é? Então, assim, sem a presença de Deus, o que teria
teria sido de Moisés? Quem sabe Moisés teria morrido assassinado pelos próprios egípcios quando ele nasceu, afogado nas águas do rio, ou de repente tinha a presença de Deus e ele hubiese se tornado um príncipe no Egito, ou de repente tinha a presença de Deus andando por sua própria conta e ele hubiese ficado sendo um pastor de ovelhas, ou um boiadeiro, não é? Mas não foi isso que aconteceu com Davi. A presença de Deus fez com que, ou com Moisés, a presença de Deus fez com que Moisés seja nenhuma dessas situações acontecessem com a vida de Moisés, porque Deus era o sentido da vida de Moisés. E Moisés vivia em essa comunhão, em esse relacionamento íntimo com Moisés. Só há sentido nas nossas vidas, só há experiências transcendentais em nossa existência quando nós estamos em essa caminhada, na companhia do próprio Deus. O privilégio dessa companhia dá sentido às nossas vidas, dá razão às nossas vidas. E esse sentido que nós encontramos na presença de Deus traz alguns aspectos que resultam, são resultado dessa presença gloriosa de Deus em nossas vidas. Então, quais seriam esses resultados dessa presença gloriosa? Eu marquei alguns em esses 3 textos que eu queria compartilhar com vocês rapidamente. Primeiro, Ele nos dá a presença de Deus em nossas vidas, Ele vai nos dar direção em nosso caminhar diário. Grande problema que nós temos, como eu estava colocando aqui, é que a gente não vive debaixo dessa dependência de comunhão com Deus. O versículo 7, olha só o que diz este versículo, é impressionante este texto. Diz assim: sempre que o povo de Israel acampava, Moisés costumava armar a tenda a certa distância fora do acampamento. Ela era chamada de tenda da presença de Deus. E quem quiser consultar ao Senhor, ia até lá. Quem quiser consultar. Não disse que era Moisés apenas que tinha aqui na tenda. Não disse. Gente, eu fico impressionado como a gente está enganada desde o passado por o diabo. Essa tenda era para que todo mundo chegasse e buscasse a direção de Deus. Mas só quem ia? Moisés e Josué. Não ia mais ninguém. Os outros só ficavam mirando de fora. Por quê? Porque eles já tinham medo do que tinha acontecido. Eles tinham medo de entrar na presença de Deus. E sabe o que acontece, irmãos? Isso se estendeu ao longo da história. O ano do oscurantismo, a Igreja Católica pegou isso, o catolicismo, e pegou esse fato e tornou na verdade e impediu que o povo tivesse acesso à presença de Deus através de sua palavra. E só quem tinha a capacidade de interpretá-la e de transmiti-la eram os seus padres e os papas. O povo não podia nem ler na Bíblia. E isso não é diferente hoje, sabia? Faz mais ou menos 15 dias atrás, eu tenho um amigo que eu jogo tênis com ele algumas vezes, e é pastor aqui na cidade também. E aí ele me chamou e disse assim: cara, você não quer vir aqui, vai ter um encontro e não sei o quê, e tem um apóstolo aí chegando, e o cara está trazendo uma bênção, vai liberar uma palavra. Peraí, falei, primeiro assim, apóstolo? Meio estranho, né? Agora, liberar palavra? Pelo amor de Deus. Cara, você tem que época, velho? A palavra é livre, gente. A palavra não é de ninguém, a palavra é livre. Ela é livre, porque Deus é livre, o Espírito Santo é livre. E sabe o que acontece? Que esse pessoal gosta de ser igual que o povo de Israel. Só gosta de ficar fora, esperando que alguém entre na presença e traga algo para os outros. Esse é o problema. Sempre estão dependendo de alguém que entre na tenda, enquanto eu fico de fora olhando o que acontece. Não quer entrar na tenda. Tem medo, tem vergonha, tem limitações, se sente impotente, se sente diminuído, se sente menor, se sente pecador.
E aí deixa que o apóstolo ungido entre no santo e venha liberar palavra. Pelo amor de Deus. Gente, nós somos enganados. O povo está sendo enganado, manipulado, explorado através de todos esses ensinos falsos, heréticos. Enganado. A Bíblia nos mostra claramente. Quem queria ir, lê bem. A tenda da Deus, quem quiser consultar o Senhor, ia até lá. Mas quem quer ir? São Moisés e Josué. São Moisés e Josué. E da mesma forma acontece hoje. Sou o apóstolo. Sei lá qual é o apóstolo. Sou o apóstolo do chapéu. Só ele tem autoridade para liberar uma palavra. Os outros não têm. Você não tem autoridade. Você não tem palavra. Você tem que esperar que alguém que tenha autoridade sobre você traga uma palavra. Gente, temos que sair dessa criancice. Precisamos crescer. Precisamos avançar em nossa vida espiritual. E isso é o que nos ensina. Então, a presença de Deus, o privilégio de estarmos com Deus, ela nos conduz a que nós vivamos e experimentemos essa presença, em particular, cada um de nós. Que nós tenhamos essa experiência, e essa experiência não é apenas para sair de lá brilhando ou fazendo piruetas. Não! É para que você saiba o que vai fazer em seu dia, que coisa você vai comprar, aonde que você vai ir, que negócio vai fazer. Essa é a direção que Deus quer nos dar. Muitas pessoas hoje andam frustradas, fracassadas em seus negócios, em sua vida cotidiana, porque não buscam a presença de Deus, não buscam a direção de Deus. Aí elas metem as mãos, metem os pés pelas mãos. Nós precisamos, em nossos tempos de devocional, antes de sair de sua casa. Charles Spurgeon diz uma coisa bem interessante. Antes de olhar o rosto de um humano, volte-se para a face de Deus. Antes de olhar o rosto de um ser humano, volte-se para a face de Deus. Em outras palavras, antes de você sair para a rua, antes de você fazer suas atividades cotidianas, se poste, se ajoelhe, ore, busque uma direção em o Senhor. E Ele vai dar direção, vai trazer sucesso à sua vida. Vemos que Moisés ia diariamente à presença de Deus. O que ele fazia habitualmente diante de Deus? Buscava a direção óbvia para o povo. O povo estava sendo conduzido. E ele precisava de direção. E nós ainda hoje precisamos de direção, gente. Você e eu, ainda hoje, precisamos da direção de Deus em nossas vidas em todos os momentos. Então, aplique a sua vida nisso. Usufrua desse poder. Usufrua dessa presença. Não vá só a Deus quando você está passando mal. Quando você está com problemas. Curta, desfrute dessa presença. Enquanto você está com vida. Enquanto você está sadio. Enquanto você tem tudo para dar para Deus. Busque a Deus. Segunda coisa, irmão. Vamos correr aqui que temos algumas coisas. Segunda consequência dessa presença gloriosa em nossas vidas é que essa adoração. Olha só o versículo 9 ao versículo 10. Diz o seguinte. Depois que ele entrava, uma coluna de nuvem descia e parava na porta da tenda. E da nuvem o Senhor falava com Moisés. Logo que o povo via a coluna de nuvem na porta da tenda, todos se ajoelhavam, né? E adoravam. Todos se ajoelhavam diante da nuvem. Cara, incrível! Como o povo tinha a oportunidade de estar lá dentro, ouvir o que Deus podia falar, mas por suas limitações, por seu comodismo, deixavam que só Moisés e Josué entrassem lá. Isso me chama muito a atenção porque Jesus abriu um novo e vivo caminho de relacionamento com Deus o Pai. E esse novo e vivo caminho que foi aberto por Cristo, foi aberto justamente para que eu e você, como uma nação santa, como um real sacerdócio, possamos ter a liberdade de nos relacionar com Deus nosso Pai, de adorá-lo, não apenas de ver o que os outros adoram e depois nós vamos adorar depois. Gente, de nós podermos adorá-lo.
sem esperar ver o que os outros fazem para nos adorar. E isso a gente precisa praticar, isso a gente precisa fazer. Uma das atividades que Moisés fazia era adorar a Deus. E os caras adoravam a Deus porque veíam uma nuvem. E se você presta atenção bem ao texto, Moisés não via nuvem nenhuma. Ele apenas ia na tenda, se prostrava e começava a adorar. Logo vinha na nuvem, que nem Moisés via. Quem via eram os que estavam de fora. Moisés ouvia a voz de Deus, ele estava falando com Deus. Então, o resultado dessa presença, a consequência dessa presença, tem que nos levar à adoração, certamente. Uma terceira coisa, gente, nesse sentido, esse é o seguinte, é que a consequência natural desse relacionamento, desse privilégio de se relacionar com Deus, é a amizade. Veja comigo o verso 9 ao verso 10, perdão, o versículo 11. Diz assim: o Senhor Deus falava com Moisés face a face, como alguém que conversa com seu amigo. Depois, Moisés voltava para o acampamento, porém Josué, filho de Nun, o moço que era o auxiliar de Moisés, ficava na tenda. Moisés foi tão tocado por Deus e tão ciente desse relacionamento, que ele cultivou um nível de amizade com Deus que era incrível. Incrível. Até então, poucas pessoas tinham chegado a esse nível de intimidade com Deus. Poucas pessoas. E essas poucas pessoas ficaram registradas no Antigo Testamento. Então Moisés foi uma das poucas pessoas que chegou a essa forma de ser amigo de Deus. Amigo de Deus. E Jesus diz em João capítulo 15, o verso 13 e o verso 14, ele diz assim: não chamo mais a vocês de servos, se dirigindo aos apóstolos, certo? Se dirigindo aos apóstolos, diz assim: gente, eu não chamo mais a vocês de servos, mas chamo vocês de amigos, porque eu manifestei toda a verdade para vocês. E essa palavra também se aplica a você e a mim. Deus não nos chama mais de escravos, de servos, de pecadores. Deus nos chama de filhos, Deus nos chama de amigos. Mas muitas vezes nós não temos essa confiança, nós não temos esse relacionamento, não criamos esse relacionamento. Tem um pensamento do John Owen, que sempre me chamou a atenção. Olha só o que John Owen disse. Perdão, está em espanhol esse negócio, mas amizade é mantida e preservada por meio de visitas, e essas visitas devem ser espontâneas e não somente motivadas por assuntos urgentes. Então, o que estava falando John Owen em um livro que ele escreveu, A Oração do Pai Nosso, creio. John Owen disse que sua vida de comunhão com Deus, ela não deve estar condicionada simplesmente a momentos de desespero, a momentos de angústia ou de erros que você comete, ou de necessidades que assaltam sua vida. Mas sua amizade ela deve estar motivada por esse desejo de manter e fazer com que essa amizade cresça cada vez mais. Mas é muito claro em nosso meio, em nosso viver, em nosso cotidiano, ver como nós, ou muitos de nós, nos relacionamos com Deus de uma forma mais mercantilista, vamos dizer assim. Só vou a Deus quando estou necessitado de dinheiro, só vou a Deus quando estou doente, só me achego a Deus e busco com intensidade quando estou com algum problema conjugal, com algum problema X. E John Owen diz que a gente deve procurar ter esse relacionamento, não apenas em esses momentos de dificuldade, mas que nós devemos procurar que esse relacionamento de amizade com Deus, ele seja cada vez mais intenso, e não baseado na necessidade. Então, a amizade com Deus, como essa amizade com nossos amigos
que nos relacionamos, ela está baseada em quê? Em necessidade? Não, está baseada em aquele desejo de sermos amigos, de estarmos mais, porque gostamos mais. Da mesma forma, nós devemos fazer isso com Deus. Nós devemos nos relacionar mais intimamente com Ele a cada dia. A cada dia. Nós somos chamados de amigos. Deus quer que nós sejamos seus amigos. Paulo disse assim que nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos tornou o quê? Seus amigos. Nós éramos inimigos de Deus e Ele nos tornou seus amigos. E nos deu a tarefa de fazer com que os outros inimigos se tornem amigos dele também. Mas esse relacionamento nós temos que manter. Nós temos que fazer com que esse relacionamento flua cada dia em nossas vidas. Então, segundo ponto aqui que eu queria falar com vocês, a companhia de Deus, então, assim, produz em nós descanso. Então, nós vimos que a companhia de Deus, ela nos dá sentido à vida. E em esse fato dela nos dar o sentido, a razão de nosso viver, em esse aspecto ela revela, dando-nos direção, né? Levando-nos a adorar a Deus e levando-nos a entender que somos seus amigos. Mas também, esse privilégio de andarmos com Deus produz em nós descanso, a companhia de Deus. O caminhar com Deus vai fazer com que nós possamos ter uma vida mais sossegada em este mundo caótico. Uma vida mais descansada, não preguiçosa, mas mais descansada, com mais paz, com mais tranquilidade nos nossos corações. Olha só o que diz o versículo 14. Éxodo capítulo 33, verso 14. Verso 14, diz assim: Deus disse, eu irei com você e lhe darei vitória. Deus falando para Moisés. Por que a presença de Deus então era tão importante? Porque de fato, Moisés sabia que se essa presença de Deus não estivesse com ele, ele teria sérios problemas, não só para conduzir o povo até o lugar de destino, mas sim, muitos mais problemas em termos de lidar com o próprio povo. Seria um caos. E o Salmo 91, versículo 1, diz o seguinte, olha só o que esse Salmo diz, que muita gente lê e deixa aberto nesse Salmo, né? Salmo 91, versículo 1 diz o seguinte, deixa eu abrir aqui. As pessoas que procuram segurança no Altíssimo e se abrigam na sombra protetora de Todo-Poderoso. Então, assim, é lá que a gente encontra tudo o que é necessário para a gente ter proteção, para a gente ter segurança, para a gente ser blindado de todas as situações que o inimigo pode lançar sobre nossas vidas. Uma das razões para tanto estresse, como já temos falado aqui nas pessoas, justamente é esse, que as pessoas acabam não descansando em Deus, não buscando a proteção, o cuidado de Deus, e elas acabam indo a extremos para resolver seus problemas de uma maneira mais humana e acabam se atrapalhando, acabam trazendo mais conflito ainda às suas vidas, e isso traz um esgotamento espiritual, a falta da ausência de Deus nas vidas da gente, a falta da presença de Deus na vida da gente, aliás, faz com que a gente viva uma vida amargurada, uma vida desgastante, uma vida estressada. E a Jesus dizia no livro de Mateus, deixa eu colocar aqui, está um texto. Jesus falando para o povo, diz assim, venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Então, um grande problema que nós temos em lidar com isso, nós sabemos que Deus está em nossas vidas. Você e eu sabemos disso. Você tem ciência certa de que Deus está na sua vida, não tem? Você tem confiança nisso, você crê nisso, não crê? Só que a dificuldade é que, diante dessas situações difíceis que a vida nos apresenta no dia a dia, a gente não sabe chegar a Deus e descargar essas cargas. Não sabe colocar todo esse peso nas mãos de Deus. Nós não sabemos muitas vezes fazer isso.
E nós queremos carregar sozinhos todo esse fardo. E nós acabamos o dia estourados, esgotados, não deu certo nada. Parece que tudo Deus saiu do controle. Mas não é porque Deus nos abandonou. Não é porque Deus está nos sacaneando, vamos dizer assim. Ou está nos querendo punir. Não é isso. É porque apenas nós tomamos o controle da nossa vida. E nós decidimos fazer o que nós bem pensamos da vida. Nós quisemos resolver de nosso jeito, de nossa forma. E aí acabamos resolvendo da maneira errada. Não dá certo, não funciona. Nós precisamos descansar em Deus. Nós precisamos levar nossos problemas a Deus. Nós precisamos descargar nossas cargas nos pés da cruz. Um outro texto aqui, só para fundamentar isso que estamos falando. Jeremias falando para o povo, diz assim, Deus falando para Jeremias, diz, né? Eu animarei os cansados e darei comida a todos os que estão fracos de fome. Então Deus tem todos os suprimentos para a nossa vida. Mas muitas vezes nos custa acreditar que Ele vai suprir. Então nós vamos atrás para suprir as necessidades. Gente, eu não estou falando aqui, e eu quero que preste bem atenção para que você não malinterprete o que eu estou dizendo. Eu não estou falando para você ficar sentado e esperar agora que Deus mande corvo com carne e você faça churrasco amanhã. Estou falando isso, tá? Pode ser, se Deus te disse, te fala, e pode ser que aconteça. Eu não estou duvidando disso, tá? Mas eu não estou falando disso. Eu estou falando que a gente tem que aprender a pedir orientação, a ouvir o que Deus diz diante dos problemas que nós temos. Eu estou falando de aprender a colocar nossos problemas diante de Deus e dizer, Senhor, este é o meu problema, como vou agir diante disso? E a saber esperarmos uma resposta diante dessa situação e não tomarmos a iniciativa de resolver os problemas. Nós temos um conflito sério mundial por causa de uma tomada de decisão errada de uma mulher. Uma mulher errou em sua decisão, em sua integridade, Sara. E disse, sabe que Abraão, nunca vai acontecer que eu vou ter filho. E para você não ficar sem filho, cara, você da minha escrava, se relaciona com minha escrava e tem um filho. E deu o que deu, né? Então, assim, decisões que são tomadas na incredulidade. Decisões que são tomadas em el calor da emoção. Decisões que são tomadas nos momentos de tensão, sem consultar a Deus. Então a gente tem que aprender a descansar, a pararmos. Espera aí, o que Deus quer que nós façamos? Descanse. Espere que Deus responda a sua vida, as suas colocações, as seus questionamentos. Espere que Deus traga uma direção para a sua vida. Gente, nós não estamos brincando com um falso Deus, nós não estamos lidando com um Deus mentiroso, nós estamos nos relacionando com um Deus que é criador dos céus e da terra, de tudo o que há acima e debaixo dela, que é criador de tua e de minha vida, e é um Deus que ama nossas vidas, que te ama e me ama. Nós estamos nos relacionando com esse Deus, e Ele não está aqui para brincadeira com a gente. Ele está aqui, agora você ferrou, agora não. Deus não está fazendo isso. Apenas Deus está nos dando condições de nos relacionar com Ele e nos dando a liberdade para estabelecermos esse relacionamento corretamente. Então você e eu precisamos usufruir, ter esse privilégio. Gente, é um privilégio ser filho de Deus. É um privilégio saber que Deus não é mais apenas um Deus que está distante de nós, senão que é um Deus que está presente em nós. É um privilégio entender que Deus veio morar em minha vida corrompida. Cara, você já pensou nisso? Deus está morando em nós, gente. Deus não está lá na lua. Deus está em meu coração. Deus está morando em mim. Mas quanto eu valorizo essa presença? Quanto eu amo essa presença? Quanto eu honro essa presença em minha vida? Quanto você honra essa presença em sua vida? Isso depende. E o que acontece? Quando nós não temos essa noção, quando nós não temos esse entendimento, é óbvio que nós não conseguimos descansar em Deus. Nós não conseguimos descansar em Deus. Nós vamos a tentar resolver os problemas por nossas mãos. Veja só o que diz este outro texto aqui.
O Éxodo mesmo, no versículo 4, ele diz o seguinte: aí Deus já estava chateado com o povo e disse: não vou mais com vocês. Já tinha acabado com uma parte do povo, e aí ele disse assim: vocês irão para uma terra boa. Ainda a promessa de Deus, ela é irreversível, ela não é retirada. Deus deu uma promessa para o povo de Israel e ele iria cumpri-la. Deus disse: porém, eu não irei, pois vocês são um povo teimoso, e eu os poderia destruir no caminho. Quando Moisés deu essa mensagem aos israelitas, eles começaram a chorar e ninguém usou suas joias. Então, assim, eles ficaram totalmente desesperados, porque o descanso que eles tinham junto a Deus era uma coisa maravilhosa, mas os caras não estavam compreendendo. Quando Deus vem e diz a ti: agora, cara, se lascaram, agora eu não caminho mais com vocês, não. Chega, vocês são de coração duro, não dá para caminhar com vocês. Aí o pessoal começou a chorar, né? Então, assim, viver sem a companhia de Deus sempre é uma má notícia. Sempre é uma situação desagradável. Viver fora da presença de Deus, sem a companhia da presença de Deus, em realidade, assim, sem deixar que Deus nos guie, é sempre uma má notícia, porque nossas decisões vão ser ruins. Nossa vida vai ser má. E isso é o que estava acontecendo com o povo de Israel. Só que um texto mais que quero ler com vocês. Anote aí, 2 Crônicas, capítulo 2, del verso 7 ao capítulo 25, do verso 7 até o verso 8. Tá? 2 Crônicas, capítulo 25, perdão, do verso 7 até o verso 8. Diz assim: mas um profeta foi falar com Amazias e disse: ó rei, não leve esses soldados, pois o Senhor Deus não está com esses homens do rei do norte. Mas se o Senhor achar que com eles o seu exército ficará mais forte, então Deus fará com que o Senhor seja vencido pelos inimigos, pois Ele tem poder para dar vitória ou a derrota. Então, assim, é uma situação que o povo de Israel também estava passando diante de um conflito em el qual estavam sendo cercados, o povo de Judá, e aí eles estavam fazendo um pacto com o povo de Israel. E aí o profeta também disse: cara, não faça pacto com eles. Mas por que ele estava fazendo pacto? Simplesmente porque ele não queria consultar a Deus. Ele estava apavorado diante do cerco que o outro dia estava colocando ele. Eles não estavam... E aí que Deus faz? Deus em sua misericórdia manda o profeta: o cara vai dizer para o cara que ele vai se ferrar. Porque quem é que vai dar vitória ou a derrota? Quem é? É Deus. É Deus. Então, assim, gente, o que eu quero que esta noite a gente possa entender é que nós precisamos descansar em Deus. Nós vivemos muito estressados, muito saturados de tarefas, saturados de situações emocionais, que tentamos de alguma forma resolver cada uma delas e nos parece que acabamos nos emaranhando mais em essas situações. E esses problemas parece que se tornam uma bola de neve que só crescem em vez de diminuir. E vocês, ou muitos, de repente começam a desenvolver estas doenças que levam a uma situação bem caótica a pessoa. Esta semana fui convidado com mais outro irmão aqui da comunidade para uma inauguração de uma clínica. Estava lá fora, na varanda da clínica, sentado com uns amigos, e esses meus amigos foram embora e eu fiquei sozinho na mesa. E apareceu uma mulher, aliás, duas mulheres, e uma me reconheceu e disse: ah, você estava no tempo e tal. Aí começamos a conversar com a senhora, e a mulher falou assim: você é pastor, né? Onde está a igreja e tudo aquele negócio? Aí eu expliquei onde. Ele falou assim: o dia que eu estiver bem, eu vou lá. Eu falei: como assim o dia que eu estiver bem? É porque eu não posso entrar em um lugar de muita gente, porque eu estou com um problema e de repente me contamino, ou passo mal. O que você tem? Aí a mulher, na boa,
falou assim, cara, estou com câncer terminal, o médico acabou de me dar o diagnóstico, tenho 1 ano de vida e não posso ir nesses locais porque muitas vezes estou tomando negócio de quimioterapia, fico enfraquecida, mas eu creio que Deus, se quiser fazer um milagre, vai fazer um milagre na minha vida. Mas, sabe aquela pessoa que entendeu o que Deus está fazendo em sua vida e ele descansou em Deus? E aí eu digo, pô, caraca, que interessante falar com uma mulher. Poxa, que bênção, eu estou feliz porque estou conseguindo acompanhar meus filhos no tênis e estou curtindo mais o tempo dos meus filhos, eu tenho 1 ano de vida, estou com metade sem todo o corpo quase. Então, assim, não sei até quando vou viver, não sei se amanhã vou acordar, mas enquanto estou convido, confiando em Deus. Aí eu falo, que bênção, cara, que coisa boa. Cara, curte teus pais, curte tua família. Ah, não, meus pais não. Falo, bem, meus pais não. Como assim meus pais não? Eu falei, cara, pô, curte tua família, mulher. Não, meu pai me passou a perna. A mulher é rica, pelo que eu entendi. Conhecia faz pouco tempo. Mas os pais deram um golpe nela, na família dela, algo assim. Mas a mulher é cheia de amargura com os pais. Eu falei, cara, você não está curtindo a tua vida então. Você apenas está com uma aparência de que você está se sobrepondo a essas dificuldades, mas de fato você não está feliz. Não está descansando em Deus. Não está perdoando as pessoas. Então, gente, muitas das vezes a gente se engana achando que está bem. Então, não, está tudo bem, vou morrer mesmo. Eu confio em Deus, está tudo certo. Mas no fundo do coração das pessoas estão amarradas, estão emaranhadas, estão presas, amarguras, a falta de perdão. Há tantas outras situações. Então, gente, o desafio é que a presença de Deus nos exige que nós descansemos nele, que nós possamos abrir nossos corações, que nós possamos nos descargar de nossos pesos. Todos os dias, nós nos poluímos na caminhada. Por isso, Jesus disse assim, cara, vocês precisam lavar os pés sempre um dos outros. Vocês precisam lavar os pés sempre um dos outros. Gente, esse é um privilégio que Deus nos tem dado. Gente, prestem atenção, esta é minha experiência, está, irmão? É minha experiência, não tem nada a ver, assim, com alguma direção para vocês. Minha experiência, porém, minha experiência está basada e fundamentada no que a Bíblia me ensina. E eu tenho entendido uma coisa, a presença de Deus não é visível, assim, eu estou vendo aqui Deus, tal. Mas eu me relaciono com Deus todos os dias. Mas Deus coloca também pessoas às quais eu posso enxergar, nas quais eu posso ver, às quais eu posso falar, com as quais eu posso abraçar, às quais eu posso expor minhas situações e ouvir delas uma palavra de Deus sobre minhas situações. Uma palavra de consolo, uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, sei lá, tantas outras. Então, gente, curta a presença de Deus junto com aqueles que estão na presença de Deus. Aqueles que estão na presença de Deus vão trazer também para você coisas importantes de parte de Deus para a sua vida. Hoje de manhã nós estávamos reunidos com os meninos e enquanto estamos orando e conversando, uma das coisas que ficou clara para mim é essa. O maior, não maior, como poderia colocar assim, a maior ferramenta que o diabo usou para destruir a igreja sempre foi a divisão. Sempre foi a fofoca. Cara, e um provérbio diz assim, cara, as coisas que mais abomina a Deus é que haya divisão entre os irmãos. A coisa mais abominável para Deus é que há divisão entre os irmãos. E hoje de manhã, quando nós estávamos conversando, eu estava dizendo para eles assim que é muito fácil hoje, e sempre foi, chegar e dizer, gente, eu amo a Deus, sobre todas essas coisas, oh, aleluia, glória a Deus, e não sei o que, e não sei quanto, amo a Deus, sim, Deus, e não sei o que. Mas, cara, não me relaciono com meu irmão. Tenho dificuldade para perdoar, tenho dificuldade para me relacionar. De fato, não amo. Não, mas eu não é que não amo, eu amo, mas não quero nada. Mentira, isso não existe, gente. Na igreja não existe.
Então, o grande desafio é amarmos uns aos outros. E João deixou muito bem claro, porque esse é um fato que não acontece aqui, agora, ou está acontecendo conosco. Não é um fato que aconteceu lá no início da igreja, gente. E João diz assim, cara, quem diz que ama a Deus e não ama seu irmão é um mentiroso. De fato, é um filho do capeta. Porque o capeta é um mentiroso, então o cara é filho do capeta mesmo. Não é filho de Deus. Quem não ama seu irmão é um mentiroso, diz que ama a Deus, é mentiroso. E hoje de manhã nós estamos conversando sobre essa situação. Gente, nós precisamos mudar isso. Nós precisamos amar. Quando eu amo meu irmão, eu estou amando a Deus. A presença de Deus está na vida de meu irmão. Como está em minha vida e como está em nossas vidas. Lembra aquela palavra que o Cleberson trouxe? Ele trouxe uma palavra quando estávamos na reunião da liderança. Falando sobre o Salmo 133. Diz aqui que o óleo da unção se derrama sobre o sacerdote e ele cobre tudo. Dessa mesma forma, é que o amor de Deus se derrama sobre a igreja, cobrindo toda ela, sem exceção de nenhuma parte. Então, por que eu tenho que ficar de fora achando que eu sou melhor que os outros? Não tem como. Então, quando nós não descansamos em Deus, quando nós não abrimos nosso coração para nos expor, gente, nós precisamos fazer isso. Você e eu precisamos. O grande problema da gente é não sabermos descansar em Deus e caminharmos sozinhos. O grande problema que nós enfrentamos é esse. Nós não descansamos em Deus e nós caminhamos sozinhos. E nós já sabemos isso, né? Ovelha sozinha vira petisco de lobo. Então, assim, o grande desafio é nós encontrarmos gente que tenha a presença de Deus com a qual nós possamos compartilhar nossas vidas. Com as quais nós podemos repartir nossas cargas. Jesus diz, venham a mim todos vocês que estão carregados e cansados. Venham a mim. Beleza, você vai amar a Cristo, mas você precisa de um amigo, de um irmão, que te apoie, que você fale, que você interaja, que você abrace, que você chore, que você compartilhe. Você precisa que isso aconteça. Então Moisés desfrutava dessa presença. E hoje essa presença é um privilégio para todos nós. Todos nós podemos descansar, todos nós podemos nos relacionar. O convite foi feito por Jesus, para você e para mim. E nós vimos por isso para Jesus. Deus nos chamou. Só que em essa chamada, muitas vezes, nós não conseguimos entrar em esse patamar de aprender a confiar. Nós queremos tomar nossas decisões e nos frustramos. Gente, estamos acabando, tá? Deixa eu passar aqui, deixa eu colocar aqui. Terceiro ponto aqui nesse sentido. A companhia de Deus fundamenta a singularidade do povo. Tá? Versículos 15 e 16 do capítulo 33. Diz assim: Então Moisés respondeu: Se não fores com o teu povo, não nos faças sair deste lugar. Como é que os outros povos poderão saber que estás contente com teu povo e comigo, se não fosses conosco? A tua presença é que mostra que somos diferentes dos outros povos da terra. Cara, que coisa mais poderosa. O único que pode nos distinguir, gente, preste bem atenção aqui, tá? O único que pode fazer diferença entre você que é cristão e aquele que é mundano, não é que você fale línguas, não é que você faça cair fogo, não é que aqui venha rodopiar, plante bananeira, faça milagre, não é isso. Não é isso. O que faz diferença no povo de Deus é a presença do Pai. E a presença do Pai transforma a nossa essência. Então, Deus deixa de ser um maldicente, Deus deixa de ser um mentiroso, deixa de ser um traidor, vou agir de uma forma diferenciada com o povo, não é? E as coisas vão acontecer. E o povo que vai ver, o povo vai ficar admirado. Gente, só pense, hoje de manhã estamos conversando isso lá. A igreja de Atos dos Apóstolos não precisou falar línguas, não precisou fazer milagres para que as pessoas vissem para a igreja. Você leu esse texto? Leia todo o livro dos Atos, especialmente os 5, 6 capítulos primeiros. Não precisou de fazer nada disso para que as pessoas vissem para a igreja, nada disso. As pessoas viam o amor que havia entre os irmãos e eles eram atraídos pela presença de Deus que estava na igreja.
Não era atraído pela mágica que podiam fazer, pelos milagres que eles podiam fazer, pelas coisas que eles podiam dar. Não eram atraídos. Quando estava acabando o meu curso de teologia lá na Bolívia, eu tive que fazer uma pesquisa a respeito da implantação de como foi o início da igreja evangélica lá na Bolívia. E quando os evangélicos americanos chegaram lá e uma parte de alemães chegaram lá, eles chegaram direto nas capitais, né, para começar os trabalhos e chamar as pessoas. Só que nas capitais eles foram rejeitados, bem no início. Então o catolicismo era forte, eles conseguiram expulsar os evangélicos das cidades grandes e os evangélicos tiveram que baixar para os interiores dos povoados, né? E aí eles começaram nos interiores as comunidades evangélicas. E mesmo assim, dentro dessas comunidades mais do interior, eles não conseguiam trazer as pessoas, não conseguiam atraí-las, porque o catolicismo era muito forte, já estava bem enraizado, e eles eram totalmente manipulados. Então, o que eles fizeram? O que eles inventaram? Eles começaram a trazer roupas, comidas, e eles começaram a distribuir com essa gente pobre. Tanto que os primeiros anos a igreja evangélica era composta pela camada mais pobre de Bolívia. Em seu início, a igreja evangélica era composta por gente bem humilde, quase analfabeta, em sua grande maioria. E eles como conseguiram atrair toda essa gente? A câmbio de troca. Passaram seus anos, a igreja da Bolívia cresceu com aquela mentalidade, e hoje uma das grandes dificuldades que a igreja evangélica tem é aprender a ser despojada daquilo que ela tem. Então, dar dízimo dentro de uma igreja evangélica na Bolívia é um trauma. Os caras dificilmente dão dízimo, porque eles vão para a igreja para receber. Essa mentalidade foi criada por quê? Por esse pessoal, para atrair pessoas. A igreja no início não precisava fazer isso, não precisava dar nada para ninguém. Não precisou dar nada para ninguém, porque a presença de Deus estava na igreja e a presença atraía as pessoas. Atraía as pessoas, naturalmente. Gente, eu não estou falando que nós não devemos orar para pessoas que estão doentes, não estou falando que tem que haver milagres, essas coisas são consequências. Mas quando a presença de Deus está na vida da igreja, na vida da gente, essas coisas acontecem normalmente. É uma naturalidade. Milagre não é milagre para crente. Para crente não é mais milagre, milagre é para incrédulo. As coisas acontecem normalmente na vida do crente, ele sabe que vai acontecer. Sabe que Deus vai suprir as necessidades, sabe que Deus vai prover. A gente descansa nisso. Então, assim, uma das grandes situações aqui de Moisés era essa. Cara, Deus, não nos deixes caminhar sem tua presença. Como é que os povos vão saber que tu és Deus? Como é que os povos vão saber que tu eres o diferencial em nossas vidas? Como? Se tu não estás conosco. A singularidade para abençoar as pessoas, ela existe e é tão especial para o povo de Deus porque Deus está no meio dela. A igreja se torna singular, se torna especial, se torna diferente porque Deus está no meio dela. Não porque é um palavreado, não porque vem um apóstolo tal e tem uma palavra para liberar, não porque o milagreiro veio e fez um milagre. Está por aí, não. A diferença na igreja está porque Deus, em seu amor, decidiu fazer morada em meio de seu povo. Acabou. Acabou. Não é? Então, Ele está em nosso meio, meus irmãos. A presença de Deus é o único aspecto que torna o povo diferente. Pode haver tantas coisas como havia naquela igreja que cita na igreja de Éfeso, se não estou errado, não é? Tinham tantas coisas, mas não tinham a presença de Deus. De que servia tudo aquilo que tinha? De nada. Os caras eram miseráveis. Tinham riqueza, tinham dons, tinham tantas outras coisas, mas de alguma coisa adiantava, não adiantava de nada. A presença de Deus em nossas vidas é o que causa diferença nas pessoas. Eu me lembro muito bem de um senhor, ele devia ter mais ou menos, quando eu conheci, uns entre 60 e 70 anos.
Nunca na sua vida ele tinha pegado um caderno, nunca tinha aprendido a escrever. O cara era pastor de uma comunidade de 15 pessoas, 15 a 16 pessoas, em uma região ribeirinha, lá perto da zona transamazônica. Nunca foi a uma igreja, ou nunca foi a uma escola. O cara se converteu, algum missionário chegou, falou de Jesus, se converteu. Mas esse senhor era pastor dessa comunidade. E a única pessoa que era alfabetizada na sua casa era sua neta, que tinha 8 anos de idade. Era a única pessoa que sabia mais ou menos ler e mais ou menos escrever. Era uma criança. E era a pessoa que lia a Bíblia para ele todos os dias. O Senhor pregava, cara, com tanta graça, com tanta autoridade. Você via a presença de Deus e todo mundo assim vinha atrás dele, cara. Final de semana, o cara se comunicava, e final de semana tinha 50, 60 pessoas ouvindo o Senhor falar. E Deus falava para o cara de uma maneira abençoada, de uma maneira graciosa. Mas por quê? Porque o cara entendeu que ele precisava estar na presença de Deus todos os dias. Ele construiu uma casa, ele tinha sua casinha, construiu um negocinho de palha lá num cantinho. Aí saía de sua casa, ia lá, passava horas, a manhã toda, cara. Ele ia capinar, creio que 10, 11 da manhã, assim, em pleno sol, cara. Todo mundo ia capinar de 8, 9, 7 da manhã, e aí estavam capinando, o cara ia capinando de meio-dia quase. Aí uma boa. Voltava tranquilo. E vivia assim. Por quê? Porque ele entendeu que a prioridade de sua vida era essa comunhão que ele devia ter com Cristo. E as pessoas olhavam para isso, e as pessoas eram atraídas, não por o que ele sabia ler ou escrever, ou sabia expor alguma coisa da palavra. Não, porque a presença de Deus em seu relacionamento com as pessoas era tão forte, cara. Cara, que tinha todas as necessidades das pessoas e ele tentava ajudá-las em suas necessidades. E Deus supria. Então, assim, gente, nós precisamos entender isso. Nós precisamos estar na mesma linha de pensamento de Moisés. Senhor, não adianta nós queremos caminhar sozinhos. Nós precisamos de Tua presença a cada dia. Nós precisamos de Tua direção a cada manhã. Então, concluindo, a presença de Deus é fundamental para a vida do povo de Deus e para nossas vidas. Sem a presença dele é impossível fazer diferença na vida de alguém. Nós podemos alugar o ouvido de alguém, de algum incauto, não é? Como esses apóstolos alugam o ouvido de tantos incautos. Ah, eu tenho palavra, não sei quanto. E aí os caras caem na conversa, né? A gente pode fazer isso, manipular uma situação. Mas além disso, nada. Agora, as pessoas são atraídas por o amor que você transmite, por o amor que você experimenta e leva e reparte com aqueles que estão ao teu redor. Esse amor, essa presença de Deus se torna um imã que vai atrair as pessoas para você. Não apenas tuas palavras, não apenas teus argumentos, mas o amor de Deus manifestado na presença do Pai em nossas vidas. Amém?